Nosso sonho é o Brasil. O Russell ele dizia que o ambiente em que a população humana vivia e se desenvolvia acabava modelando a consciência, a cultura, inclusive os traços materiais daquela população, né? Então, por exemplo, a população que vive nas montanhas não vai ter a mesma cultura, os mesmos mitos de religião, os mesmos costumes de uma que vive no meio do deserto, no meio da floresta, no meio do vale, né? Então, existe um certo determinismo geográfico aí. Mas para o Gumilev, isso tem uma dimensão muito mais profunda. O etnos ele não é só moldado pela paisagem, ele faz parte da paisagem. Quando o Gumilev fala que a etnia é natural não necessariamente é só questão biológica. É natural porque está inserido numa relação ecológica. É uma ecologia ecologia étnica, né? Então, quer dizer, esse modelo do Gumilev, ele é quase como se ele fosse uma teoria etno-ecológica da cultura e da psicologia, né? Então, quando as condições ecológicas mudam, se tiver um desastre, uma desertificação, sei lá, o que acontece agora? O que o etnos vai fazer? Ele só tem 3 opções. Ou ele vai se readaptar, ou ele vai desaparecer, perecer, ou ele vai emigrar. Quando ele emigra, a tendência seria ele buscar paisagens parecidas, como se ele tivesse atrelado aquele tipo de paisagem. Mas dificilmente isso é possível, né? Ele vai migrar, mas chegar lá é uma paisagem diferente, não adiantou nada. Em alguns casos pode até acontecer do etnos sobreviver num ambiente diferente, porém com uma espécie de deformação de seu caráter. É como se fosse um etnos degradado. Então, quer dizer, no caso do Brasil, né, como as condições geográficas do Brasil são muito diferentes, a maior parte do Brasil, né, com exceção talvez do centro-oeste, é muito diferente da savana africana. O Brasil tem um clima diferente da Europa quase inteira. Veja, isso é segundo o Gumilev. Eu não nego que existam grupos étnicos no Brasil, né? Existem colonos alemães, colonos italianos, colonos russos no Brasil, que preservaram suas línguas e dialetos, e eu não vejo problema nenhum nisso. Mas para o Gumilev isso seria um problemão, porque como no Brasil o ambiente é diferente, a geografia, a paisagem e tudo isso, e como para ele é a paisagem e o ambiente que formam as etnias, o que acontece? Por exemplo, o sujeito brasileiro que quer dizer que a etnia dele é italiano, né? Os italianos, seja de São Paulo, seja do Sul, enfim. Como que ele vai ser italiano se ele está num ambiente diferente? Então, do ponto de vista do Gumilev, ou ele virou ele não é mais italiano, ele virou uma coisa nova, um novo etnos. Ele argumenta que tentar explicar que o etnos ele tem que permanecer dentro das fronteiras. Ele usa essa expressão do seu nicho ecológico, né? O seu nicho ecológico nativo. Então, os grupos eles podem coexistir em paz, porém separados fisicamente. Essa ideia ela não serve para o Brasil nem no sentido de comunidades eurodescendentes, né, que queiram preservar sua eurodescendência, porque na verdade eles estão em um novo ambiente. Como também fica difícil para você falar de etnicização do Brasil. Vamos supor que um governo maluco ele chega ao poder no Brasil e diga, não, nós vamos etnicizar o povo brasileiro. Cada brasileiro, a partir de hoje, ele vai ter de declarar uma identificação étnica. Se ele partir desse conjunto de conceitos do Dugin, Uriel, que é do Mato Grosso, de Brasília, não poderia estar morando em São Paulo. Né? Eu não poderia me mudar para Minas. Um carioca não poderia se mudar para o Rio Grande do Sul. Você teria que impedir os movimentos migratórios internos para você impedir a mistura das etnias. Na Rússia existe passaporte interno até hoje. Para você viajar dentro da Rússia, existe passaporte interno, né? Então, isso que você está falando é um pouco uma caricatura, né? Mas tem um certo fundo de verdade. Existe uma certa tendência a eu não sei se apartheid é a melhor palavra, porque ele tem uma conotação muito pesada, histórica, etc. Existem movimentos progressistas no Brasil que querem americanizar o Brasil em termos da dinâmica das relações raciais, né? Isso é totalmente impróprio para o Brasil, é alienígena e teria uma implementação desastrosa. Da mesma forma, esse modelo de relações étnicas
russo, né? E que ironicamente é muito parecido com o que existia na União Soviética, por incrível que pareça, as pessoas não sabem disso. Seria igualmente desastroso para o Brasil, geraria conflitos imensos. Na verdade, não seria aplicável, né? Mas a própria tentativa de implementação disso seria desastrosa. Resplandeceu, iluminou. Na barra do dia, o canto do galego